Hoje teremos o grande professor Vicente Pacheco. Nós vamos falar de... Nós não, ele vai falar de tratamento híbrido ortodôntico. O que é isso que está tão em evidência? Vamos esperar que o professor Vicente... O que tão em evidência, ou seja, você iniciar o tratamento com o bracket para movimentos mais... Olá! Grande professor, tudo bom? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Tudo bom, prazer em recebê-lo novamente aí. Prazer é todo meu. Tá me ouvindo bem? Tá, perfeito, tudo certo. Eu só estava fazendo uma apresentação tua. Hum, Esse tratamento híbrido nada mais é que iniciar o tratamento com bracket para movimentos que o alinhador tem mais limitações e finalizar com o alinhador, correto? perfeitamente. É Isso aí iniciar com o aparelho fixo, tirando a complexidade do caso ou minimizando a complexidade do caso, onde para os alinhadores seria uma biomecânica muito complexa, e depois entra com os alinhadores, onde a coisa fica tudo mais simples, mais tranquilo. É a muito bom. nova, eu falo que é o novo rumo, é o rumo para onde a ortodontia atual, contemporânea, está migrando, né? É isso aí. O professor Vicente é de São Paulo, vive em João Pessoa há 20 ou 30 anos quase, né? 20 anos, 20 20 anos. anos. Olha aí o professor Rodrigo. Vamos cumprimentar aí os teus alunos, ó. Professor Andres Valverde, da Bolívia. Grandes amigos chegando aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tenho certeza que não é nem novidade, porque vocês fazem isso há 2 anos praticamente, né? Essa Com abordagem. essa tecnologia dos alinhadores, com planejamento digital, com impressões com 3D, há 2 anos. Mas a gente já trabalha com tratamento híbrido há um bom tempo já, e era o híbrido mais, vamos dizer assim, tupiniquim, vamos dizer, né? Aquele híbrido feito no consultório, ou fazendo desgastes, moldava, tinha o modelo de gesso, fazia desgastes de uma face, acrescentava a resina na outra para que a gente conseguisse a movimentação, ou às vezes usava alguns alicates para conseguir alguma movimentação dentária. Hoje, com a tecnologia avançada e tudo mais, a coisa ficou mais dinâmica, né? Uma coisa um pouco melhor, mais profissional. Então, há 2 anos foi lançado na SPO de 2018 os nossos alinhadores estéticos, que nós chamamos eles de New Aligner. Sim. Olá, meu amigo Eduardo de Cusco. Grande abraço da ACOM, Associação Cusquenha de Ortodôncia e Ortopédia Facial. Isso aí. Maxilar. É o Fernando Manhãs com a gente. Olha lá, tema super relevante. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Você vê Um que abraço. um dos tops está falando que esse tema é super relevante. Fico feliz com a Vicente, participação dele aqui e ele, no ponto de vista dele, ainda dizer que é um tema super relevante. Eu acho interessante isso. A gente tem que estar antenado e preparado para as mudanças, né? Para a evolução, para tudo. E o que eu vejo que a galera que está hoje na atualidade não está com essa mente fechada. Está todo mundo com essa mente aberta e pronto para receber novas ideias, novos conhecimentos. E às vezes, quem sabe mudar ou não mudar algum rumo que esteja tomando na sua vida pessoal ou profissional. Né? ô Vicente, eu lembro que quando eu fui dar aula para você, alguns anos atrás, nos teus cursos, você tinha um módulo de ortodontia lingual. Eu já Sim. começo aqui a live. Como é que ficou essa esse tipo de tratamento com o que você vai falar hoje aí? Então, a ortodontia lingual, pelo menos no meu universo, né, na minha realidade, com o advento dos alinhadores e essas mecânicas do tratamento ortodôntico híbrido, ela deu uma diminuída, pelo menos para mim. Né? Eu consigo hoje vender, a gente não pode esquecer que a gente vende saúde. Então, eu consigo vender um tratamento ortodôntico
onde o paciente passa um tempo muito pequeno, muito restrito com o autoligado estético que eu trabalho, e aí eu consigo grandes bioadaptações transversais, diminuindo aqueles apinhamentos, mais do que isso, diminuindo os desgastes interproximais, que a ortodontia lingual também tem a limitação da bioadaptação transversal, requer muito desgaste interproximal. Então, hoje eu trabalho menos com ortodontia lingual e mais com os tratamentos ortodônticos híbridos. Na minha realidade, ela deu uma diminuída, ela deu uma queda. Eu acho que a gente, como dentista, a gente tem que ser o mais preservador possível, vamos dizer assim. Então, o sistema autoligado veio proporcionar para nós menos extrações. Isso é fato, isso já está aí na literatura, isso já tem mais do que comprovado que a gente consegue fazer menos extrações trabalhando com o sistema autoligado. E agora, juntando o autoligado com os alinhadores, qual é a grande, vamos dizer assim, ainda, né, os alinhadores evoluíram muito, mas ainda qual é a grande deficiência, vamos dizer, dos alinhadores? É conseguir grandes bioadaptações transversais e requer muito desgaste interproximal. Então, na ideia do pensamento ainda de sermos conservadores, eu acho que se a gente fizer também menos desgaste interproximal, é melhor. Então, a ortodontia lingual me exigia muito desgaste interproximal. Tive muito sucesso, tenho ainda, né, sucesso, em alguns casos eu ainda uso, mas diminuiu muito, mas requer muito desgaste interproximal. Então, hoje, eu mesclando o autoligado com os alinhadores, para mim, não é um futuro que já existe, mas para mim é o grande rumo que a ortodontia vai caminhar lá para frente. Lógico que o lingual sempre vai ter a sua indicação, sempre vai ter seu espaço, não vai deixar de existir, até porque são filosofias diferentes, mas da minha realidade, o tratamento com ortodontia lingual diminuiu bastante. Muito bom. Grande introdução aí. Ó, o Coral Dente, Adriano Lima, professora Silvana, ortodontia lingual. Silvana Cairala palestrou para nós nos Hortos Futuros há um tempo atrás, gente finíssima. O professor Cláudio Figueiredo, conhece esse? Esse aí eu não vou nem falar nada dele, né? Vou falar aqui do meu sócio, do meu amigo, do meu irmão. Seja muito bem-vindo aí. Estamos juntos há muito tempo, desde 89. Um grande abraço para o professor João Batista, lá de Curitiba. Grande abraço. João Batista, um grande abraço. Temos algum projeto aí pela frente, né? Depois nós vamos divulgar. Ok, Vicente. Então, conta aí o que é um tratamento híbrido. Eu quero que, nesses próximos 50 minutos, eu, que estou iniciando nisso, eu quero sair daqui sabendo passo a passo, desde o meu scanner para onde que eu tenho, o que eu tenho que fazer. Legal. Bom, o que eu estava comentando com vocês é o seguinte, para a gente entender um pouquinho como que surgiu o tratamento híbrido e por que surgiu o tratamento híbrido. Nada mais interessante, não é às vezes você só receber uma informação como um comprimido, vamos dizer assim, engolir goela abaixo e acabou. Mas por que, então, dos tratamentos ortodônticos híbridos e qual a finalidade, qual o objetivo dessa nova modalidade que eu falo que é o novo rumo da ortodontia? Bom, a gente sabe que eu trabalho com ortodontia, eu me formei em 92 e em 94 eu comecei a fazer o meu primeiro curso. E na época, o meu primeiro curso para a gente fazer alguma especialidade já foi de ortodontia. Então, eu fiz o meu primeiro curso na antiga Camilo Castelo Branco, lembra da Camilo Castelo Branco? Lá ali no centro, numa garagem, que a gente entrava numa garagem, e fiz um curso de taipodonte ali com o professor, caramba, putz, fugiu, Armando, puxa vida, encontrei ele outro dia no congresso, fui até falar com ele, falei, professor, graças ao senhor é que eu estou onde eu estou. Bom, eu vou lembrar o nome dele, eu já falo dele. Quantos anos atrás? Foi em 94 isso, 26 anos atrás. Então, há 26 anos que eu trabalho com ortodontia e há 12, mais ou menos, exclusivamente com o sistema autoligado, quando eu fiz o credenciamento lá no Damon System, lá nos Estados Unidos, junto com o Cláudio, que estava comigo lá. Então, o que eu percebo, né, é que com a ortodontia fixa, a gente resolve 100% dos casos. Bem ou mal,
com mais facilidade ou menos facilidade, precisando de alguns acessórios ou não. E agora agradeço aqui a você e ao Rodrigo, que graças aos dispositivos de ancoragem que vocês acabaram introduzindo no Brasil, os de aço deram uma dinâmica ortodôntica absurda, vieram para ficar. Eu acho muito... A gente que dá aula em vários lugares, tem curso espalhado pelo Brasil todo, é engraçado a gente ainda encontrar profissionais que não trabalham com mini implantes, sejam eles de titânio ou sejam eles de aço, muita gente ainda não faz. E eu ainda me pergunto, como que essas pessoas resolvem alguns tipos de problemas ou de maloclusões nos seus consultórios sem usar os mini implantes? Eu acho que a coisa fica, no meu modo de pensar, fica aquém do ideal. Então, a ortodontia autoligado, junto com a ancoragem esquelética, a gente resolve 100% dos casos. Porém, tanto no meu consultório, não sei o seu, na minha realidade, tem aumentado o número de pacientes adultos que procuram o tratamento ortodôntico. E foi feita uma pesquisa lá atrás nos Estados Unidos, querendo saber por que numa demanda de 100% das pessoas, 70% não fazia o tratamento ortodôntico. Quer dizer, ela tinha necessidade, ela tinha demanda, ela foi a um profissional, ela fez uma avaliação e ela não fechava, ela não montava o aparelho. A indústria americana, você sabe tão bem quanto eu, quantos caras são profissionais nisso, foi querer entender o perfil desse cliente, que ele tinha demanda e não tratava. E aí eles entenderam que a demanda é porque não existia aparelhos estéticos. Então, pacientes adultos hoje procuram, mais do que nunca, a estética do seu sorriso, da sua face e, se possível, que os aparelhos hoje também sejam estéticos. Então, com isso, ele tem a estética desde o início do tratamento ortodôntico. Foi por isso que nós lançamos o nosso aparelho autoligado estético para atender a demanda crescente de pacientes adultos. Ótimo. Quando eu estava vindo para João Pessoa em 2000, em 99, se eu não me engano, ou 2000 mesmo, eu fui convidado para fazer o meu primeiro credenciamento nos alinhadores. Lá atrás, você vê quanto tempo a gente já fala de alinhador. E naquele momento, pelas circunstâncias da minha vida, pelo corre-corre que eu estava, eu não fiz o meu credenciamento. E, lógico, é indiscutível para quem já acompanha os alinhadores a evolução que os alinhadores, que a biomecânica com alinhadores sofreu, né, e teve durante esses 20 anos, 21, 22 anos que eu estou falando, quando eu tive a oportunidade de fazer o credenciamento para cá. Então, os tratamentos com os alinhadores, antigamente, eles eram muito mais limitados, muito mais difícil de conseguir. Lógico que tudo evolui, como a ortodontia fixa evoluiu, os mini implantes, a mesma coisa aconteceu com os alinhadores. Então, hoje, os alinhadores estão numa tecnologia muito superior, muito melhor do que era lá atrás, porém, não está ainda 100% como é a ortodontia fixa. Então, existem alguns limitadores dos alinhadores, como grandes rotações, grandes apinhamentos, grandes atresias, que necessitam de uma bioadaptação transversal significante, movimento de extrusão. Na ortodontia fixa, a gente extrui facilmente, é ridículo extruir. Já com os alinhadores, é um movimento mais instável, é um movimento de maior dificuldade de se obter, é a extrusão dentária. Por quê? Porque o paciente não fica 100% do tempo com o alinhador na boca, o alinhador extrui, quando ele remove o aparelho, o ligamento periodontal traz o dente de novo. Então fica naquele vai e vem, então é um movimento mais impreciso, vamos dizer assim, dos alinhadores, é um movimento de extrusão. Movimentos de translação, onde a gente precisa ter o movimento tanto de raiz quanto de coroa, já precisamos agora, já existem atáchimas que têm esse controle, enfim, então está evoluindo. Estamos evoluindo e os alinhadores, tenho certeza que é o sonho de consumo de todo mundo, trabalhar só com os alinhadores, mas no momento que a gente vive hoje, nada a ver com pandemia, estou falando de biomecânica, ainda os alinhadores têm alguma limitação. Por exemplo, vou te dar um caso clínico que eu apresentei no nosso meeting internacional, que foi
num navio, num cruzeiro que nós fizemos pelo Caribe. Você já participou de alguns meetings, você sabe do que eu estou falando. Nesse meeting, eu apresentei um caso de um paciente que tinha os 4 caninos inclusos. Os 4 inclusos. Uai, daí, mas que novidade tem nisso? Porém, pré-molar e lateral fechados. Quer dizer, além de inclusos, 0 de espaço. Não tinha 1 milímetro de espaço de vão para que coubesse esses 4 caninos. Se esse paciente me procurasse hoje, querendo fazer um tratamento com alinhadores, pela ainda, olha o que eu estou falando, ainda deficiência biomecânica dos alinhadores, seria impossível tratar esse paciente com os alinhadores. Então, lá, o que eu fiz lá atrás? Eu coloquei o sistema autoligado passivo de brackets, que eu acho que você trabalhar para fazer biomecânica tem que ser brackets passivos, não dá para usar bracket ativo. Aí é outro dia a gente bate o papo sobre a diferença de um bracket passivo para um bracket ativo. E eu consegui uma bioadaptação transversal, tanto de maxila quanto de mandíbula, e coloquei os 4 caninos no lugar. Então, vamos calcular que cada canino tem o que aí? 7, 7,5, 8. Vamos pegar 7 milímetros, vai, para não falar que a gente pegou o maior número. Ter 7 milímetros no sentido mesiodistal, nós conseguimos, então, uma expansão basicamente de 14 milímetros em cima e 14 milímetros embaixo. Isso, hoje, só com expansão, porque esse paciente era classe 1, eu não tinha que fazer retração, eu não tinha que fazer distalização, eu não podia vestibularizar dente, foi só por ganho transversal. Hoje o alinhador ainda não me dá essa possibilidade de tratar. Então, o que a gente sacou? O que a gente entendeu? Qual é a ideia? Vamos pegar os 2 sistemas que nós temos na mão e pegar o que tem de melhor dos 2 sistemas. E associar o sistema autoligado, que você também tem uma grande expertise, sabe das respostas e possibilidades que a gente tem com esse sistema, e associar com a tecnologia hoje dos alinhadores, que está avançada, mas ainda não se encontra no 100%. E aí, então, surgiu o tratamento ortodôntico híbrido, que não foi nós que inventamos, isso já existe na literatura. Nós chamamos de TOI, existe aí também outras pessoas chamando de TOI, e é onde nós estamos focando hoje os nossos tratamentos. Então, o que eu ia te comentar é o seguinte, ó. Por exemplo, a gente está vivendo hoje uma situação, né, de pandemia, né, de todo mundo. Eu não estou trabalhando ainda, não sei se você voltou a trabalhar, mas eu só estou atendendo emergências. E semana passada eu fui atender umas emergências e, por incrível que pareça, compareceram no consultório 4 pessoas querendo fazer avaliação. Eu estou abrindo aqui porque isso aqui é um canal particular onde nós estamos falando sobre dentistas, né? Com dentistas e sobre ortodontia. Então, eu fiquei surpreso de 4 pessoas nesse cenário que nós estamos trabalhando, nessa pandemia que nós estamos vivendo, melhor dizendo, se interessarem e quererem fazer avaliação. E aí eu digo para você que fui assim, eu vou fazer, mas não. Aliás, eram 5 pessoas, uma acabou desmarcando, preferindo para fazer avaliação no pós-pandemia, quando a gente voltasse com isso tudo normal. Então, e aí eu fiz a avaliação de 4 pessoas. Surpreendentemente, sabe o que aconteceu? As 4 fecharam. Eu não acreditei. Não acreditei. Das 4 pessoas, 3 foram vendidos para eles tratamentos ortodônticos híbridos e 1 só com alinhador, porque era um caso mais simples, que não tinha limitações desses alinhadores que pudessem prejudicar e impedir, né, contraindicar os alinhadores. Então, você vê, no meio de um cenário tão desesperador que a gente está vivendo, né, eu tive, semana passada, 4 avaliações, eu fechei as 4, porque 3 eu ofereci o híbrido e 1 eu ofereci o alinhador direto. Então, eu acho que é uma oportunidade que se abre para nós, mais uma, porque a nossa especialidade, você sabe, tanto quanto eu, que ela deu uma decaída, né, há tempos atrás, aquela coisa de manutenções a R$50, né?
e graças a Deus nem eu e você nunca fizemos parte desse negócio, e que eu não acho que isso está errado. Eu sempre falei nas minhas aulas, se você tem um nicho de mercado de uma clínica mais popular e acha que o seu valor a ser cobrado é R$50, ótimo, faça direito, faça corretamente, faça com dignidade. Perfeito, não sou nada contra. Agora, faz direito, faz a coisa do jeito que tem que ser. Então, com o sistema autoligado, quando ele surgiu, foi uma maneira da gente subir essa nossa ortodontia. Nos qualificarmos... Ô, Vicente, oi. Senão eu perco aqui a... Acho que o pessoal quer saber, eu também quero saber. Dos 4 que você fechou, qual que era a faixa etária? Isso é importante. Todos pacientes adultos. Todos pacientes adultos. Todos adultos. Como eu disse, para mim, a minha realidade hoje, eu falo para você que eu não tenho esse número exato, mas 80%, 85% dos pacientes da minha clínica são adultos. Então, qual é o meu maior público lá? Pacientes de 20 a 40, 45, 50 anos de idade. Então, esses 4 pacientes giram nessa faixa etária. Entendeu? Todos pacientes adultos. Não tinha nenhum adolescente, nenhuma criança, nada. Tá. Desculpa interromper, mas essas questões é importante. Não. Vai fundo aí, me interrompa quando você precisar. Estamos aqui, é um bate-papo, não é uma aula. Isso aqui é um bate-papo. E aí, então... Um abraço aí que nós palestramos juntos em Lima. Um abraço para o Ert e o professor João Batista, lá de Curitiba, está mandando um abraço aí para você também. Um abraço para a Gribel também. Grande Ert. Deu um show aí na semana de ancoragem aí com vocês. Aliás, parabenizar você e o Milani. 3 horas quase eles ficaram. É isso, foi o top das galáxias aí do negócio. Eu vi, cara. E parabéns, hein? Vou para você e para o Rodrigo pelo projeto da Semana de Ancoragem, agora por esse projeto do OrtoChat. Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. E obrigado. O que eu puder ajudar vocês de qualquer maneira, você sabe disso, você pode contar tanto comigo, eu falo pelo Cláudio aqui também. Tá bom? Bom, enfim. E aí eu fechei esses 3 casos. Por quê? Porque qual é o grande diferencial do tratamento ortodôntico híbrido? Imagina, Fábio, vamos fazer uma brincadeira aqui, que é o que eu falo com os pacientes. Eu sou o dentista, você agora é o paciente, certo? Você chegou no meu consultório, eu fiz uma avaliação sua e falei para você o seguinte, falei, Fábio, o negócio é o seguinte, ó, o seu caso é um caso de um grau de complexidade mediano. Não é nada tão simples e nada tão complexo. Então, no seu caso, eu acredito que, usando a ortodontia autoligado, aqui a gente deva ficar com você aí uns 18 meses de tratamento ortodôntico. Você vai estar usando esse aparelho fixo durante esses 18 meses. Se você faltar às suas consultas ou se você não me ajudar na fase que nós vamos precisar usar alguns elásticos, esse tempo de tratamento ele pode aumentar um pouquinho. Pela minha expertise, 18 meses é o tempo suficiente. Mas pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Por quê? Porque eu dependo da resposta biológica sua, a resposta biológica do seu organismo frente aos estímulos que a gente está fazendo. Ok? Beleza. Primeira opção. Segunda opção. Eu trabalho com uma nova filosofia que a gente denomina de tratamentos ortodônticos híbridos. O que é isso? Eu pego as 2 filosofias que eu tenho hoje em mãos, os dois tipos de aparelho, as 2 filosofias, que é o tratamento autoligado e os alinhadores invisíveis. Então, o seu caso, eu não disse que é um caso de uma complexidade média. Na complexidade média, aí eu vou explicar de acordo com cada caso, por causa disso, eu não consigo entrar com o alinhador agora, de imediato. Mas eu entro com esse aparelho, eu mostro para ele o aparelho autoligado estético, New Evolution, que eu trabalho, que é 100% estético, numa distância de 2 metros, ninguém nem dá para ver que o paciente está de aparelho. E falo para você agora, Fábio, que com esse aparelho aqui, você vai ficar mais ou menos uma média geral, não estou falando que é sempre uma média de 8 meses de aparelho fixo. 6 meses de aparelho fixo. O que você, na sua cabeça, aí fez na hora? Caramba, é isso que eu quero. Eu tirei de 18 meses de tratamento de aparelho fixo, eu reduzi
para 6, 8 meses de aparelho fixo. Então, eu peguei o seu caso, que era um caso de uma complexidade mediana, e trouxe para o seu caso para uma complexidade mais simples, e após 6, 8 meses, eu vou remover esse aparelho fixo, e aí eu entro com os alinhadores, onde eu fico mais 2, 3 ou 4 meses de aparelho. Então, eu reduzi um tratamento todo aí para 10, 11, 12 meses de tratamento ortodôntico. Tá? Então, essa é a grande sacada. Lógico que eu estou falando um exemplo de uma complexidade média, de uma alta eu também consigo, mas aí pode demandar um pouquinho mais de tempo. Posso ter que associar. E durante essa biomecânica autoligável, o que está trabalhando nisso? Elástico, overlay, DATs, tudo que precisa para maximizar o resultado, descomplicar o caso, tirar a complexidade e levar para uma situação muito mais simples, muito mais tranquila, para que aí a gente entre com os alinhadores invisíveis. Entendeu? Eu posso te mostrar uns casos clínicos aqui? É isso que o ortodontista gosta. Olha lá. Por que essa paciente... Eu vou mostrar rapidamente aqui, para você entender as limitações dos alinhadores. Não dá para a gente falar todas as limitações, mas eu vou dar uma ilustrada em algumas aqui e você vai entender um pouquinho comigo. Tá? Teria que ser uma aula, Aliás, aproveitando... nós estamos agora no final do mês, nós vamos estar com o credenciamento online totalmente gratuito e no final da aula você me lembra da gente comentar sobre isso, tá bom? Ok. Então, essa paciente compareceu lá no consultório e aí estava a queixa da paciente, esse canino, vamos ajeitar aqui, esse meu canino está muito para fora e isso está comprometendo a estética do meu sorriso. Então, mais uma vez, a estética tomando conta do recado, né? Então, olhando um zoom desse sorriso, ela reclamou muito desse canino, do canino aqui do 13, ela reclamou bastante, mas ela nem reclamou desse lateral, que ele também estava vestibularizado, e eu pude constatar nesse exame clínico inicial que, fora a vestibularização desses dentes, eles também tinham uma giroversão para mesial. Mas aí nós vamos ver isso mais para frente. Então, veja que ela não tinha grandes problemas aqui de molares e pré-molares em boa relação, né? Uma classe 1 bacana, um pequeno desvio de linha média, o problema do canino, do lateral, mas vamos dar uma olhada nisso mais a fundo, vamos dar um zoom nesse problema. Então, ela tinha um desvio de linha média, mais ou menos aí o quê? De uns 2 milímetros? Mais ou menos? Por aí. E ela tinha o problema do canino, que era a queixa principal que ela tinha, e eu anotei aqui também o incisivo lateral, porque eu sei que assim que a gente resolvesse o canino, se não resolvesse o lateral, ela ia reclamar do lateral. Então, estava fazendo o meu cheque, a minha listagem de problemas, né? E aí acendem-se os alertas. Então, um dos limitadores dos alinhadores é o tratamento da linha mediana, seja superior quanto inferior, e a BTM, que está escrito aí, que é a bioadaptação transversal. Então, vamos analisar aqui. Ó. Esses são os parâmetros que a própria literatura nos mostra, que até 2 milímetros, por isso que está em verde, eu posso conseguir tratar com os alinhadores, eu arrumo essa linha mediana sem problema nenhum. De 2 milímetros a 3 de desvio, já me acende uma luz amarela, onde que eu tenho que prestar atenção, como a literatura diz. Será que eu vou conseguir resolver esse acerto de linha média só com alinhadores? Pode ser que não. E acima de 3 milímetros já acende a luz vermelha, que é um alerta dizendo para mim, olha, você pode ter insucesso com os alinhadores, ou o tratamento vai demorar muito e você vai precisar de um número exagerado de alinhadores, ou às vezes precisar fazer muitos refinamentos. Então, olhando esse caso, como eu falei para você, eu coloquei aqui, ó, entre 2 e pouquinho. Então, ela está entre um verde e um amarelo ali, definindo a complexidade desse caso. Em relação à bioadaptação transversal, a gente percebe que tem o apinhamento do canino, e aí é o limite dos alinhadores. Ó. Acima de 4 milímetros já tem uma deficiência de bioadaptação transversal com os alinhadores. Até 2 milímetros tranquilo, de 2 a 4 acende o alerta, e acima de 4 já diz para nós que vai estar com um pouco de complexidade, de dificuldade de conseguir isso daí.
Então, esse caso eu defini que é um caso que eu precisava de mais de 4 milímetros de expansão, de bioadaptação, e aí nós vamos ver isso já já, mais para frente. E aí tem o apinhamento, fora isso, o apinhamento inferior, que também é um alerta, é um limitador, tá? Apinhamentos mais do que 4 milímetros já acende um alerta para nós, e a angulação mesial desse canino de 21 graus. Se você for na literatura, você vai perceber que para verticalizar dentes também é uma outra dificuldade que se tem ainda com os alinhadores. Consegue? Consegue. Só que vai demorar muito tempo e vai demandar um número muito grande de alinhadores. E hoje o que todo mundo quer? Tratamentos mais rápidos, mais curtos. Tá? Então, olha lá, olhando por oclusal, a gente tem o desvio da linha mediana, a falta de espaço aqui do canino e do lateral com a giroversão paramesial. Então, falta aqui espaço para esse canino, falta espaço para esse lateral com a giroversão deles paramesial. No inferior aqui, vamos avaliar agora o alerta do inferior, o apinhamento, em relação às giroversões. E isso foi uma dica que eu dei na minha aula, lá no meeting da África do Sul, e que está no nosso credenciamento online. Como é que eu vou saber se aquela quantidade de giroversão eu posso entrar com o alinhador ou eu vou precisar fazer ortodontia fixa primeiro? Então, um dos alertas são as rotações dentárias. Então, vamos analisar as rotações que a gente tem aqui. Nós temos 3 dentes aqui com a maior rotação, né, com os maiores problemas. O 44, o 42 e o 43. Então, a dica que eu dou é trace uma linha reta, olha lá, no 42, uma linha azul. Eu coloquei azul como se azul fosse tudo de bom, positivo. Tá? Então, como seria o posicionamento ideal desse dente? E depois traça uma linha vermelha acompanhando a rotação desse dente, indo de mesial até distal, né? Desse dente aí, do 42 no caso. Concorda que na união de 2 linhas forma-se um ângulo? E aí eu tenho as limitações... Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar que eu apertei sem querer. Forma-se um ângulo e aí eu tenho na literatura qual é as faixas de rotação que eu posso estar trabalhando com os alinhadores ou eu tenho que me preocupar. Se esse dente tiver 10 graus de rotação, eu posso entrar com o alinhador até 10 graus. De 10 a 30 graus, acende uma luz para mim e acima de 30 já contraindica o uso de alinhadores. Então, aí você vai no PowerPoint ou no Keynote, não sei com o que você trabalha, hoje eu acho que a maioria ainda é Microsoft, e eu consigo, através de uma ferramenta que tem lá, girar essa linha vermelha até que ela fique coincidente com a linha azul, e na lateral vai aparecendo para mim quantos graus tem de giroversão. A cada clique que você dá nessa linha, ela mexe 1 grau. Tá? Então, aqui, ó, eu cheguei que esse dente tem 27 graus de giroversão. Então, tá lá numa linha amarela, não acende a luz amarela para mim, bem próximo do 30 graus. Vamos dar uma olhada agora no canino. É o mesmo parâmetro. Canino também é o mesmo parâmetro. É os mesmos dados de avaliação de giroversão. Então, a linha azul mostra como que seria o posicionamento ideal do canino e a vermelha, a giroversão do canino. Quando eu for medir, 23 graus. Então, também está na linha amarela, na faixa amarela, do cuidado que eu tenho que ter. E o pré-molar, mesma coisa. Vamos fazer a linha azul, onde ele está, a linha vermelha, e calcular a giroversão. Deu 26 graus. Porém, pré-molar já são outros parâmetros, não são essas medidas. Então, aqui eu tenho que adequar essa medida para pré-molar. Pré-molar é mais difícil de a gente conseguir girar só com o alinhador. É um dente mais complicado para a gente conseguir girar, tanto pré-molares quanto caninos. Então, de pré-molar abaixou, de 10 a 20 graus, acende a faixa amarela e acima de 20 já acende a luz vermelha. E quantos graus tinha esse de rotação, esse pré? 26 graus. Então, eu saberia que eu ia ter muita dificuldade de trabalhar com os alinhadores ou ia precisar de uma quantidade de alinhador muito grande.
e muito desgaste interproximal. Muito desgaste interproximal ia ter que fazer nesse caso. Então, sai o amarelinho aí e fica vermelho, né? Porque está acima de 20 graus, ele fica vermelho. Então, você vê, do que eu avaliei, a linha média, vamos colocar em linha amarelo, a bioadaptação, tanto superior quanto inferior, está em vermelho. Das 3 piores rotações, 2 em amarelo, 3 em vermelho, então não tinha nenhum item verde. Então, a própria avaliação clínica do caso mostra para mim que, se eu começar com os alinhadores, eu vou ter dificuldade, ou eu vou demorar muito, como eu disse, eu vou ter que fazer muito desgaste interproximal. Tá entendendo o raciocínio? Tá legal? Claro, claro. Tá bom? Se não tiver, me interrompa, hein? Perfeito. E aí, o baixo potencial de bioadaptação transversal, tanto da maxila quanto da mandíbula, eu teria que fazer o quê? Muito desgaste interproximal. Então, aí, como que eu vou proceder nesse caso? O paciente chegou para mim e como é que eu procedo nesse caso? Então, eu falo aquilo que eu falei para você. Eu nunca pedi nada para pacientes do que eu nunca fizesse. Então, era muito difícil eu passar um A e B, porque eu não usaria um A e B. Então, como que eu procedi com essa paciente? Eu falei para ela, olha, nós vamos começar com um autoligado passivo, aonde eu vou trazer esses alertas, esses pontos que estavam em amarelo e em vermelho, para a faixa verde. Quer dizer, eu vou descomplicar o seu caso, eu vou deixar o seu caso mais tranquilo, para que daqui um tempo bem curto de aparelho fixo, a gente já migre para os alinhadores. Então, olha lá. Iniciamos com, esse é o Bract que eu trabalho, né, que eu e o Cláudio desenvolvemos, que é o New Evolution, totalmente estético, autoligado passivo. Iniciamos com os autoligados e dá uma olhada nisso. Ó. 8 meses de tratamento, olha a bioadaptação transversal que eu consegui nessa maxila, já encaixei esse canino, já encaixei esse lateral, praticamente a linha média superior está correta. Ele agora se encontra com fio 0,14 por 25 termoativado. Praticamente o caso superior está resolvido. E o inferior, com 6 meses, eu eliminei a rotação do canino e minimizei a rotação do pré e do lateral e trouxe eles agora para a faixa verde. Eu não preciso ficar mais tempo com esse aparelho ortodôntico fixo. Ah, mas ele só está com fio 0,14. Gente, eu estava descomplicando o caso para finalizar com o alinhador. Tá? Então, aí, nessa situação, que vai ter todo o acompanhamento pelos ortodontistas lá da equipe de ortodontistas do New Aligner, vai monitorar o dentista e vai lá para o dentista, de acordo com as fotos que os dentistas vão colocando no nosso site, e fala, doutor, você já pode agora remover o aparelho superior, remover o aparelho inferior, molda esse paciente, faz as contenções provisórias e pede para ele fazer o escaneamento para a gente confeccionar o setup virtual e os alinhadores invisíveis. Esse é um detalhe importantíssimo. Tem que remover o aparelho e colocar 2 contenções aí superior e inferiores, que a gente chama de alinhador zero. Só depois dessas contenções provisórias é que se faz o escaneamento para os alinhadores. Tá? Isso é importante, é um passo muito importante. E aí entra com os New Aligners, que são os nossos alinhadores. Então, aqui na consulta, no dia que nós instalamos os attachments, uma dica dos attachments: use resina fotopolimerizável Z100 incisal, que pela translucidez dela, pela cor dela, você pode colocar em qualquer dente, que ele não vai interferir na estética do paciente. Ô, Vicente, vamos lá. Z100 incisal. Incisal. Tá. Não precisa comprar A2, A3, AB3,5, nada disso. Você compra incisal, que pela translucidez dela, ela fica esteticamente, muito estética, de acordo com os vários tipos de cor de dente que o paciente apresenta. Então, acho que a gente usa a Z100 incisal. Não quebra, não solta, parece as havaianas, né? Não quebra, não solta, é o ideal, é a Z100 incisal. Tá bom? Então, olha lá. Iniciou o tratamento com os alinhadores. Eu usei para refinar agora, ó, só refinamento do superior. Como está nesse quadradinho, ó, 4 alinhadores em 2 meses de tratamento. Então, lembra que ela ficou 8 meses de aparelho fixo e mais 2 de alinhador, acabou o caso. 10 meses de tratamento.
E o inferior, como tinha que trabalhar os apinhamentos ainda tanto de pré e de lateral, ela ficou 8 meses de tratamento, onde ela usou 4 alinhadores. Tá? Aliás, ao contrário, desculpa. 4 meses de tratamento, onde ela usou 2 alinhadores. Tá? Desculpa. Ela usou 4 meses de tratamento e 8 alinhadores. Porque os alinhadores, numa média, são trocados de 15 em 15 dias. E aí nós temos o resultado final do tratamento da paciente, em 10 meses de superior, 9 meses de inferior, tratando com essa nova filosofia, que é o tratamento ortodôntico híbrido. E lembra como era o canino? Lembra como era o lateral? Lembra do desvio da linha média? Lembra da angulação do canino? Do apinhamento severo que tinha no inferior? Está tudo resolvido num espaço de tempo muito curto, trabalhando com uma ortodontia digital estética, desenvolvendo o tratamento ortodôntico híbrido. Um antes e depois, uma foto lateral, antes e depois. Frontal, antes e depois, 10 meses superior, 9 meses inferior. Oclusal superior, oclusal inferior. O antes e depois, com 9 meses de tratamento do inferior, resolvido o problema. Bonito o caso, hein? Legal, né? Legal. E aí, olha o resultado. É isso que o paciente quer, ó, ficar, se sentir mais bonito, mais valorizado, melhorar a autoestima e num espaço de tratamento muito curto, trabalhando única e exclusivamente com uma ortodontia digital estética. Deixa eu só pegar aqui que você me perguntou uma coisa, como que funciona o fluxograma, né? Eu só agora Vicente, é rápido. Vicente, Oi. calma lá, vamos lá. Qual o fio, Márcia Catripe, qual o fio no aparelho estético? Kupernitai ou aço? Não. Para você fazer a bioadaptação transversal, a gente tem que entender que essa bioadaptação é através de uma remodelação. Vou virar para mim, depois a gente vira para cá, tá bom? A gente tem que entender que essa remodelação dento-alveolar, né, essa expansão dento-alveolar, ela tem que ser com força leve. E força leve, quem passa para mim são os arcos termoativados. Então, eu não posso entrar com fio de aço. A nosso protocolo, que é o chamado PEXA, que é o Protocolo de Excelência em Sistema Autoligado, nós sempre iniciamos com o fio 014 termoativado. E aí tem todo o nosso protocolo, que está nos 10 passos do PEXA, e teria que um outro dia a gente vem aqui para falar, mas o fio que a gente inicia é o 014 termoativado. Muito bom. Esse protocolo está, o Vicente, no 3º livro dele, fez esse protocolo. Acho que no 2º já tinha esse protocolo, né? Não, era um protocolo mais simples. O 3º é que nós fizemos o protocolo mais completo e o Fábio Micheletti e o Rodrigo Milani também escreveram um capítulo nesse nosso 3º livro sobre as ancoragens esqueléticas. Sempre a oportunidade de agradecer a parceria aí. Muito bom. Vicente, você sabe que nós lançamos o curso digital, eu e o Rodrigo, e quem comprar o curso, que já está quase esgotado, tem um grande desconto aí no teu livro, viu? Exatamente. Temos uma promoção para o pessoal aí. Vai lá, pode continuar. Então vamos aqui, ó. Vamos lá para o fluxograma, que você me perguntou como é que funciona, né? Então, nós da New Orthodontics, que temos agora o New Aligner, que é os nossos alinhadores, a gente está lado a lado com o ortodontista desde o primeiro instante da colagem dos brackets. O que é isso? Hoje, se o dentista quiser, ele pode mandar para nós, na documentação ortodôntica inicial, o escaneamento inicial que ele vai receber as moldeiras para colagem indireta dos brackets. Então, a gente sabe que, às vezes, os tratamentos ortodônticos ou não têm a performance que a gente espera, ou não responde muito bem, quando você vai ver, são erros de colagem. Então, nossos ortodontistas vão estar trabalhando com você, lado a lado, desde a colagem dos brackets. Mas você vai receber as moldeiras com os brackets, já trabalhando de acordo com o seu diagnóstico, com o seu planejamento, a colagem para maximizar os seus resultados, diminuir o tempo de tratamento
para que você passe para os alinhadores o mais rápido possível. Então, se você quiser, nós podemos estar lado a lado desde o início. Então, a hora que você subir essa documentação para o nosso site, www.newaligner.com.br, para a colagem indireta dos brackets, já tem que estar com o escaneamento inicial. Mas vamos supor que você não quis. Você vai fazer a sua colagem você mesmo. Então, você cola, inicia o tratamento com a filosofia de brackets autoligados passivos, né? No caso, o New Evolution, o bracket estético, o melhor bracket estético que existe hoje no mercado. E você vai estar sendo acompanhado pelos ortodontistas do New One Orthodontics. Mais ou menos, está vendo aqui que é uma média, mais ou menos, aproximadamente, esse fio fica por volta de 4 meses. E durante esse período nós estamos fazendo o quê? Ortodontia. Nós estamos trabalhando biomecânica ortodôntica, para que a gente tenha os maiores resultados com essa filosofia autoligada. Então, estamos trabalhando elásticos intermaxilares, potencializando bioadaptação, trabalhando antero-posterior para classe 2, para classe 3, vertical, para trabalhar tanto a mordida aberta quanto mordida profunda. Enfim, estamos fazendo ortodontia autoligada. Posso estar usando o overlay, que é o sobrefio de TMA ou de Gunmetal para potencializar essas bioadaptações. Vou trabalhar os levantes e coloquei ali os DATs, porque hoje eu não vejo ortodontia sem os dispositivos de ancoragem. Tá bom? E aí, mais ou menos 14 meses. Você vai mandando essas fotos e pode ser, como nós vimos na paciente anterior, que já com o fio 014 você já possa migrar para os alinhadores. Ou não. Os nossos ortodontistas vão te orientar. Caso você não possa ainda migrar para os alinhadores, você vai entrar com o fio 014 por 25, que são os 2 fios que a gente trabalha na maioria dos nossos casos. Inicia com 014, depois a gente passa para 14 por 25. E aí você vai ficar mais ou menos 2, 3 meses com esse fio. Então vai dar o quê? 6, 7, 8 meses de ortodontia fixa. Vai submeter as fotografias depois desse período com o fio termoativado lá no nosso software. E os nossos ortodontistas vão estar falando para vocês se vocês já podem trocar, remover o aparelho. Então, vamos supor que já podia remover o aparelho. Então, após a avaliação, remove-se o aparelho, o New Evolution, e se instala contenção provisória. Isso é um ponto fundamental, porque já tivemos alguns problemas das pessoas esquecerem de fazer a contenção provisória, o paciente demorar, escanear, enfim, dá problema. Então, só pode fazer o escaneamento depois de instalada a contenção provisória. Aí, essa contenção provisória, você escolhe a contenção que você quiser trabalhar. Eu trabalho com as plaquinhas de acetato, eu faço, eu estampo elas lá no próprio consultório mesmo. No mesmo dia que eu removo, eu já entrego as contenções para o paciente. Faço o escaneamento. Depois de 3 dias, você vai estar recebendo o planejamento virtual, o setup virtual. Você aprovou esse setup, mais 15 dias, você recebe os alinhadores e vai começar a fazer o tratamento com os alinhadores, os New Aligners. Tá? E durante o acompanhamento do tratamento do New Aligner, você está também sendo monitorado pelos nossos ortodontistas da equipe New Aligner. Então, eu acho que respondi teu fluxograma, entendeu como é que funciona, certo? Ô, Vicente. Oi. Eu já estou inscrito, tudo, né? Eu tenho uma pergunta. Eu sei que você tem mais experiência nisso aí. Como que fica o alinhador junto com os DATs, os mini implantes? Ele perde o track? Não é que track perde... quer dizer, perde o encaixe para... Não perde. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, pensa, eu dou 2 exemplos. Pensa na primeira anestesia que você fez quando você se formou. Se viu sozinho no consultório, sem o professor para te ajudar. Te garanto que aconteceu a mesma coisa comigo, desculpa, na minha primeira pitérigo que eu fui dar. Caramba, estou nervoso, será que eu vou conseguir? Aí você faz a primeira pitérigo, a segunda já mais tranquila, a terceira, enfim, passou pela curva de aprendizagem. A mesma coisa, imagina, lembra aí, a primeira banda que você fez. Tenho certeza que ficou uma porcaria, porque a minha também ficou, e todo mundo ficou.
Por quê? Porque tínhamos que passar por uma curva de aprendizagem e hoje, tudo bem, eu não uso mais banda, acho que você também não usa mais, mas hoje, se precisar, a gente faz uma banda muito rápido e perfeita. A mesma coisa para os alinhadores. Então, comece com casos mais simples, de média para baixa complexidade, para entender. O que você tem que entender e colocar na sua cabeça é que você precisa saber de biomecânica ortodôntica. Se você entende a biomecânica ortodôntica com aparelho fixo, você vai entender a biomecânica com o alinhador. E é a mesma coisa com o alinhador. Lógico que tem algumas movimentações que respondem melhor e pior. Por exemplo, torque com o alinhador é muito melhor, muito superior à leitura de torque do alinhador do que a ortodontia fixa, seja ela convencional ou autoligada. Respondendo a sua pergunta em relação aos DATs, ou qualquer outro sistema de ancoragem aí de titânio, aço, enfim. Eu uso mais os de aço, particularmente os parafusos de vocês dois. O que eu acho da perda do track em dois aspectos. Primeiro, a não colaboração do paciente em usar o alinhador. Tá? E segundo, a pressa em querer ter o resultado. Estamos falando de um tratamento agora de uma complexidade um pouco maior, aonde você, por acaso, não quis fazer o tratamento híbrido, já quis pegar um caso de uma complexidade média para alta e já iniciar com o alinhador. Então, nesses casos, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que tem aí algumas empresas que falam, nós trocamos a cada 7 dias, nós trocamos a cada 10 dias. Isso tudo não é receita de bolo, isso é de acordo com cada problema, tá? De acordo com cada situação clínica. Então, a experiência que eu tenho dos alinhadores com os dispositivos de ancoragem em relação à perda de tracking são essas duas situações. Quando o paciente não usa, aí ele vai perder o tracking com qualquer coisa. Não é o dispositivo que causa o tracking, a perda do tracking. Ou a pressa em querer que a coisa aconteça. E, nesses casos, às vezes a gente tem que lançar mão de um número maior de attachments, que são aqueles que são colados nos dentes, para que a gente tenha uma estabilidade maior do alinhador, para que a gente tenha a movimentação que a gente precisa através da ancoragem esquelética. Perfeito. A professora Silvana fala que faz isso, mas com a ortodontia lingual, alinhadores e DATs. É que ela está em outro nível, a professora... mas o nível de lingual que ela faz, eu não chego nem aos pés dela. Da ortodontia clássica, né? Eu nem me atrevo. A Rafaela perguntou se poderia usar o bracket, tem que ser autoligado passivo. Acho que o que ela quis dizer, pode usar o bracket convencional e depois passar para os alinhadores? Entenda, a grande vantagem do autoligado passivo é a expansão dentalveolar que esse sistema permite. Tá? Essa é a grande diferencial. No convencional, o osso ele não trabalhava, ele era apenas um espectador da movimentação ortodôntica, inclusive um limitador da movimentação ortodôntica. Com o sistema autoligado, diminuindo o atrito na interface fio e slot do bracket e trabalhando com fios permassivados, agora sim a gente consegue aplicar forças extremamente baixas e o osso agora deixa de ser um limitador ou um espectador e passa a ser um coadjuvante, um protagonista no tratamento ortodôntico. Porque a gente consegue aquelas remodelações dentalveolares sem inclinação vestibular dos dentes. Os dentes expandem de mais de corpo, menos inclinados, e a gente consegue eliminar o apinhamento, arrumar o espaço para os dentes. Isso é uma limitação do convencional. Então, aí você teria que lançar mão de disjunções, seja com disjuntores convencionais ou com MARP. Eu trabalho há 12 anos com o sistema autoligado, porque eu vejo inúmeras vantagens e benefícios nesse sistema. E se for interativo? Ela pergunta. Também, mas aí o que você tem que entender qual é a função do interativo. O interativo é para leitura de torque na mecânica de retração. Né? Então, extrair 2 pré-molares, a ideia do clipe era que se conseguisse a leitura de torque resistente anterior para que se faça a retração. E eu estou falando uma outra biomecânica, eu estou falando expansão, não retração. Então, por isso que a gente indica os brackets passivos. Muito bom. Ô, Vicente,
Eu repetindo aqui o curso que nós lançamos, até sexta-feira tem o desconto, eu e o Rodrigo, com 6 aulas ao vivo, né? E tem, inclusive, alguns descontos e vocês são os parceiros, né? Aproveitando aqui para falar do curso, então, em breve, aqui no final do mês, o nosso curso online, totalmente gratuito, sobre o treinamento com os alinhadores e tratamento ortodôntico híbrido. É só acompanhar a gente também nas mídias sociais e no nosso site www.newaligner.com.br. Ficaram algumas perguntas muito interessantes. Você pode responder no nosso Telegram? Posso. Por exemplo, vai ficar no Telegram essa resposta aqui, ó, sobre se o paciente tem uma atresia maxilar, daí talvez entra com uma ARP ou dependendo da idade, e depois finaliza com aí tem que avaliar, né? Aí chama-se diagnóstico, né? A gente tem que ver o caso e diagnosticar. Tá, a doutora Virgínia. Pessoal, muito bom o que o Vicente falou para a gente. A aula dele vai ficar no Telegram, as perguntas também no Telegram. E, Vicente, fala aí, então, eu tenho que entrar no New... Então, para você fazer o credenciamento, você pode ir no www.newaligner.com.br ou no www.newanorthodontics.com.br, que é os dois sites que vai estar disponível. E nós vamos estar divulgando isso nas nossas mídias sociais também. Perfeito. E eu consigo fazer... online, totalmente gratuito. Perfeito. Vicente. Oi. Show. Nem é novidade isso que você nos falou. Não. Essa modalidade tem desde quando? E você sabe quem criou? Talvez os orientais, né? Sim, mas para te falar desde quando, sinceramente, eu não tenho essa informação. O que eu acho é que a partir de agora, com o sistema autorigado, os dispositivos de ancoragem, os alinhadores, cara, os tratamentos ortodônticos realmente estão agora num ponto de desenvolvimento que jamais esteve, né? E eu acho que agora a coisa vai dar uma decolada, e é o que eu estava falando no começo, é uma oportunidade, mais uma vez, que nós estamos tendo de valorizar a nossa profissão, valorizar a nossa especialidade e conseguir aí um posicionamento melhor, ainda mais com essa pandemia, porque tudo vai mudar antes da pandemia, depois da pandemia é outra odontologia. Então, os pacientes vão ser ainda mais exigentes, vão querer tratamentos ainda mais rápidos. E eu acho, no meu ponto de vista, tanto o meu quanto do Cláudio, que é do Centro Avançado da New Orthodontics, que esse tratamento ortodôntico vai cair como uma luva, tendo em vista o que eu acabei de falar para você, que eu, na semana passada, fiz 4 consultas, 3 foram tratamentos híbridos e uma direto alinhador. Já está fechado as 4. Então, foi surpreendente, porque uma ortodontia estética, uma ortodontia digital e uma ortodontia rápida, com o que tem de mais moderno e tecnológico hoje à nossa disposição. Ok. A pergunta do New One Control. O que é o New One Control? Tá. O New One Control é aquela tão famosa teleodontologia, né? Que está tão em voga hoje em dia e que é o que está salvando a gente aqui, porque nós estamos longe dos nossos pacientes e como é que nós vamos monitorar esses pacientes? Então, o New One Control, a New One Orthodontics, né, que é a empresa que vende tanto o nosso bracket quanto o nosso alinhador, nós desenvolvemos um sistema dentro do nosso site que o paciente vai colocando, as fotos lá no site, ele vai ter um cadastro dele, por exemplo, você, Fábio, está lá como ortodontista que usa esse sistema e a Paula, vamos dizer assim, está tratando com você os alinhadores. Aí você pede para a Paula, assim, ó, daqui 15 dias, coloca as suas fotos para eu avaliar se a gente vai continuar prosseguindo os alinhadores ou não. Preciso avaliar você. Ela coloca as fotos, você vai receber uma mensagem que a paciente colocou as fotos lá no New One Control. Tem todo um esquema de fotografia que a gente tem que explicar, feitas com o celular, que é o que está todo mundo com ele na mão. Isso aí no credenciamento eu tenho? No credenciamento vai estar todo esse passo a passo. Quando que está aberto o credenciamento? Deve estar pronto, nós estamos em finalização de produção.
deve estar pronto, final desse mês aqui está pronto, já está disponível, esse final do mês. E assim que estiver disponível, a gente vai colocar nas mídias sociais e vamos contar também com a sua colaboração aí para estar divulgando para o teu público também. Claro, eu já fiz lá, eu recebi os e-mails, tudo da tua empresa. Vou usar, porque eu sei que realmente quem está usando funciona. E outra coisa, a gente por um preço bem mais acessível que uma empresa maior, que eu uso sem também. cair a qualidade, pelo contrário. Sem os nossos cair a alinhadores são importados da Alemanha, a gente importa as placas, né? O plástico, uns falam plástico, outros falam placas, outros falam acetato, enfim. Nós trabalhamos com os nossos alinhadores, são importados da Alemanha pelo produto da Floresta Dente. Floresta Dente não tem o que dizer. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer a fábrica da Floresta Dente. Nós fomos na fábrica da Floresta Dente. É impressionante a tecnologia dos caras e os nossos alinhadores são importados da Alemanha, as placas são deles. Ô, Vicente, e o que é o correto? Falar plástico, acetato, placa? Não, aí vai. Eu falo alinhador. Eu falo alinhador estético. Os nossos alinhadores estéticos são feitos com material alemão, importados através da Floresta Dente. Ok. Considerações finais, Vicente? Acho que está bem claro aí para uma baita de uma aula, que é uma modalidade que, para ontem, né? O público adulto quer isso. Isso aqui que a gente viu é um resumo do resumo do resumo do resumo, né? O credenciamento, esse caso clínico que eu mostrei, está dentro do credenciamento. Esse fluxograma que eu mostrei está dentro do credenciamento, explicado mais devagar, passo a passo. Então, eu não tenho ainda o tempo final, mas acredito que o credenciamento, em 2h30, 3 horas de aula, está feito o credenciamento, está resolvido, e aí vai estar disponível no final do mês. E quanto que é o credenciamento? Qual que é o valor? O que o dentista tem que pagar? Um pouco caro, porque como é lançamento, não é tão barato, né? Não custa nada, é de graça. Só vai demandar o seu tempo para você fazer. É totalmente gratuito. Totalmente Mas gratuito. tem um tempo tem um tempo que tem essa promoção sem não. Por enquanto nós não estamos com essa promoção, não, porque o interesse é divulgar isso e é que as pessoas entendam mesmo, porque a nossa ideia, Fábio, assim como vocês, é facilitar o dia a dia do ortodontista, mas sempre focando no benefício final, que é o nosso paciente. Então, Perfeito. Isso aí é de graça, aí está totalmente aberto para todo mundo. Muito bom. Quero agradecer aí, Vicente, como sempre, dando show. Abraço aí a Cris Horto, sempre com a gente, a Margarete Salgueiro, que eu acho que era do Rio. O Cláudio, é mais rentável e benéfico para o dentista, né? Muito mais lucrativo e rentável. O Cláudio tem uma aula que vai estar também no credenciamento, que ele mostra parte financeira, dinheiro, a lucratividade e a rentabilidade, mostrando o convencional, o autoligado, o alinhador e o TOI. Olha lá, o professor Daniel Tocolini, grande abraço. Ou o Edson Ilipronte, que sabe muito de coisas que ninguém sabe ainda, principalmente alinhadores. Lá atrás ele já fazia ortodontia híbrida e somente alinhadores é realidade. É isso aí. Olha que boa ideia. Tratamento foi uma das perguntas de deficiência maxilar. Imagina o Edson fazendo o MARP, que vai se chamar, não sei se eu posso chamar o nome ainda, que ele inventou aí, criou o expansor de aço, né, com parafuso, e depois finalizar com o alinhador. Olha que gama. Muito Cara, bom. O que tem que entender aqui é o seguinte, para a gente sair dessa live aqui com esse pensamento. A filosofia ortodôntica TOI é você usar todos os recursos que você trabalha hoje, todos eles. Brackets, elásticos, ancoragens, disjuntores, marco, enfim, tudo que você trabalha hoje para simplificar o caso, trazer ele para uma situação mais tranquila, num espaço de tempo curto para você iniciar com os alinhadores. E aí, você tem que entender o seguinte, ó. Você é ortodontista como eu. Quais são as duas ansiedades dos nossos pacientes? Colocar o aparelho
e na próxima consulta ele já pergunta quando ele vai tirar o aparelho. É ou não é? Às vezes ele não está nem com o aparelho no inferior ainda, ele já está perguntando você quando é que eu tiro o aparelho. Por quê? Eu usei aparelho, não sei se você usou, mas eu usei aparelho por 3 anos e meio. Eu usei. É chato, é um mal necessário. Então, dificulta para comer, dificulta para higienizar, dificulta para ter esse controle da flora bacteriana. Hoje, com o coronavírus, é mais um apelo que a gente tem para trabalhar menos tempo com a ortodontia fixa. Porque a gente sabe que com a ortodontia fixa não consegue fazer uma higienização 100%. Então, se você está ainda passando agora de um momento pós-pandemia, onde você vai falar para o paciente que você tem uma tecnologia, uma filosofia, onde ele vai ficar de 6 a 8, vai no máximo 10 meses com a ortodontia fixa, e com isso ele vai conseguir ter um controle maior sobre a higienização, porque nós vamos tirar o aparelho mais rápido, até para vender você tem mais argumentos para isso. Claro. Eu acho que, cara, vem casar com tudo que nossos pacientes querem. É só pensar no que você, como paciente, queria para você. Fica fácil. Você quer saber outro professor que é fora da caixa, que começou com esses alinhadores de forma mais laboratorial, mais simples? Não sei se é ele que está aqui, mas o WH Murata, deve ser o professor Murata. Sim, Murata. Que é o teu parceiro Murata. Aí da tua cidade, de São Paulo, sim. E da aula aí. Eu levei o Murata para dar aula. Eu levei o Murata para dar aula de alinhador nos meus cursos de residência. Ele falou para nós. Murata tem uma expertise muito grande com os alinhadores, só que é aquele alinhador, como você falou, mais artesanal lá atrás. Então, hoje eu não sei como é que ele está nessa nova modalidade de alinhadores, mas o Murata, se você der para ele, se você der na mão dele, ele faz. E vou te falar, Murata iniciou com MARP, você vê que tudo isso aí, ele está muito além, né? Deve ser ele aí, deve ser ele, porque não tem a fotinho dele. Vicente, nosso curso, eu vou falar uma coisa, eu vou instalar 2 IZCs com um alinhador ao vivo para esse curso aqui, tá? Só aproveitando ali que eu vi uma pergunta ali, o pessoal perguntando onde é que faz a inscrição para o curso online. De novo, é do nosso site www.newaligner.com.br ou www.newoneorthodontics.com.br. Eu vou responder algumas perguntas lá no Telegram, e se o Fábio me permitir, eu coloco lá os endereços da onde o pessoal pode fazer o credenciamento. Vicente, a tua aula vai ficar no Telegram. Se você não está no Telegram, entre. E daí essas perguntas, essa pergunta, eu vou mandar um áudio, você vai responder para mim. Paciente com deficiência maxilar que necessita do MARP, como que eu faço para fazer o tratamento híbrido? Ok? Você vai responder para mim e eu vou responder em áudio para o pessoal. Grande abraço aí, doutor Plácido. Essa aula, doutor Rodrigo Reis também. Essa aula está lá no Telegram. Perfeito? Ótimo. Muito obrigado aí, Fábio, pelo convite. Muito obrigado a todos que participaram aqui dessa live. Mais uma vez, um prazer de estarmos juntos. Estamos aqui conversando e estou à disposição sempre que precisar. Pode contar comigo. Então, curta lá o Instagram do Centro Autoligável, curta lá o meu Instagram, Dr. Vicente Pacheco Orto. Estou à disposição de todos vocês. Nós estamos aqui para somar, para ajudar, para crescer todo mundo junto. Valeu! Obrigado, um abraço. Obrigado.